Hora do show. Hora do show. Hora da diversão. O programa da família. Tá na hora de sorrir. Alegria no seu rádio. Sabadão Amizade. Sabadão Amizade. A sua resenha imperdível. Essa turma não tem limite. Não tem limite. Que é isso, meu filho? Calma. Que legal, então, ó, vou propor uma dinâmica aqui pra nós, que não é uma dinâmica, né, Rô? O que é? É um jogo. É um jogo. Um jogo dramático. Jogo dramático. Um jogo dramático, que não necessariamente precisa ter drama, né? Mas estaremos aqui então jogando. Cada um vai pegar aqui uma frase, né? Então, por favor, Rô, pode pegar aqui uma frase, qualquer uma, sem abrir ainda. Em cada papelzinho tem uma frase. Cada papelzinho E a tem uma gente não frase. pode falar agora. Não pode nem ler ainda. Ah, tá. Então, o que vai acontecer? Com essa frase aqui, nós vamos propor aqui um jogo. O Gabriel vai escolher um lugar ou uma cena que está acontecendo entre nós quatro aqui. Né? A gente vai sentido horário e aí nós vamos criando essa cena. Em algum momento, se vocês quiserem usar essa frase, abre a frase e lê na hora. Ah, tá. Em Tá algum bom? momento que quiser, sem E a saber gente o que tá, continua né? até terminar as 4 frases. Tá. Tá bom? Ok. Fechado? Tamo bem? Bora. A Fechado. gente vai contar uma história de É acordo obrigatório com o usar tema. a frase. É obrigatório usar a Então, frase, que tá. senão não Você acaba, tem que- não acaba e a o gente não jogo. sabe o Sim, que se tá, né? você esperar muito, a gente não vai conseguir É. rodar o que precisamos. Sentiu? Né? Senti. Valendo Sentido então. horário, né? Gabriel, onde é que nós estamos? Bar. Estamos num bar. Nós somos o quê? Qual é a nossa relação aqui? Amigos. Estamos num bar aqui de amigos e valendo agora o nosso jogo. Ele facilitou. Situação Que fosse uma fácil. coisa mais, né, É. dramática. Estou muito feliz de encontrar vocês aqui hoje. Toda virada de ano eu sempre quero estar com meus amigos. Eu adoro esse bar. É? Adoro. Principalmente estar com vocês aqui, nessa confraternização e nesse bar que eu adoro. Aqui é aconchegante, a gente se sente em casa. Verdade. Gente, quero uma cerveja. Cerveja gelada agora sem glúten. Sem glúten responde. E uma sem álcool também. Ah, faz muito bem. Sabe por quê? É muito importante tomar cerveja sem álcool, porque era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria também. E a cerveja sem álcool aqui é muito boa, viu? A marca é boa. Nunca fui fã, mas eu gosto com álcool, né? Nunca fui fã, mas é muito boa. É impressionante o que está acontecendo, meu. Meu marido costuma tomar sem álcool também. E eu sem glúten, Mas né? você deveria ter trazido ele, né? Ele poderia estar com a pois gente Ah, não. aqui. Alguém precisa cuidar das crianças, né? Não sei, eu geralmente gosto de tomar cerveja, né? Mas tem esse problema das vezes a gente esbarrar, né? E derrubar a cerveja, né? Mas também Verdade. acontece que às vezes pode acontecer como uma outra situação, né? Que eu deixava a cerveja lá e caía sempre que ventava. Ah, não Nossa, acredito. sério? Esse bar é muito aberto, né? É muito É aberto. gostoso. Tá é sentindo o vento? É, então. O vento, olha o vento. legal. Tá mexendo meus cabelos, né? É que a gente Tô tá aqui vendo. nessa parte externa, a área externa. Vamos lá pra dentro, então, né? Vamos melhor, ver que acho que vai se chover. dá para aguentar o vento, né? Porque a alegria de pobre dura pouco, né? Sensacional! Vamos ter que mais entrar. desafiadora, hein? Nossa, A minha foi a mais desafiadora. De Você repente caia improvisou, sempre né? que Eu fui ventava, rápida assim, mas Você trouxe o vento para nós. Vento. Muito obrigado. Olha que legal. Meu, Bom. que maravilhoso, ficou sensacional o jogo. As palavras, por incrível que pareça, casaram muito. Casou E a partir muito. de agora estamos começando o nosso Sabadão Amizade. Valeu você que está aqui com a gente. Hoje estamos aqui com o Diogo Ferreira, o maravilhoso. Estamos com Rosane Rodrigues, a Wonderful da nossa manhã. E Márcia Marques, a musa da Rádio Amizade. Bom dia! Bem-vindos, muito bem-vindos. Muita merda pra nós, né, meu? Muita merda.
Ai, Márcia Marques, eu fico encantado com você, como você trouxe o caco do lugar. Quando você começou a falar do bar, eu tava conseguindo enxergar o bar. Ela foi falando, não dá pra ir vendo o lugar que você tá? Aconchegante, né? Sim. Não, e assim, eu falei até aqui que eu não sou fã, né, de cerveja sem álcool, não, mas eu gosto, claro. Porque quando eu tô dirigindo, eu tomo sem álcool. Muito é que eu sou fã de cerveja. Muito. Ai. Nossa, que foi? Ai, é lombar. Isso aqui é lombar. Exatamente. Ai, é lombar. Deu aquela travada na tua lombar? Buscou o ciático, deu aquela puxada na perna? Ah, você precisa conhecer a doutora Soraya Fernandes. Ela é especialista em dor e tá aqui no Ipiranga, gente. Pertinho, né? É, muito pertinho. Você vai combinar com ela. Especialidades da doutora: dor no nervo ciático, lombalgia, dor cervical, fascite plantar e dores crônicas e recorrentes. Tem também uma pessoa idosa em casa, quer que ela cuida, ela vai na tua casa cuidar. Agendamentos com a doutora Soraya Fernandes no WhatsApp 11 912748987. Repita. 11 912748987. E olha, realmente, né? Tirou com a mão a sua dor, né? Tirou, é verdade isso. Isso é verdade. Comecinho do ano eu dei uma travada, a doutora Soraya ajeitou o jeito pra mim, meu. E por falar em saúde, Marcelo, falar em que mais que nós saúde, temos? inclusive, né? Pode consultar a doutora Soraya e tudo mais. Mas é importante você ter um plano de saúde para poder fazer um exame. Aí você já leva o exame para a doutora Soraya. Verdade. Não é isso? Verdade. Então, assim, a Versátil está com a gente desde o início da Rádio Amizade. A Versátil, ela tem um plano de saúde personalizado. Então, faz um plano para você. Você mora na Zona Norte, na Zona Oeste, na Zona Leste. São Paulo está muito difícil de você andar. Então, você faz um plano de saúde. Eu moro na Zona Sul, vamos supor, na Zona Norte. Nossa, tem um exame para fazer do outro lado da cidade. Não, a Versátil faz um plano legal para você, personalizado, com hospitais, consultórios, enfim, bem próximos. E uma grande novidade, uma promoção maravilhosa que está acontecendo. Não é uma grande novidade. Começo de ano, gente, tem IPVA, IPTU, tem material escolar, nossos pequenos... CRP. Tem o quê? CRP, que é o Conselho de Psicologia. Tem que pagar o CRP. Olha só quanto gasto você tem. E sabe o que a Versátil preparou para você? 99 centavos na primeira parcela. 99 centavos na primeira parcela de um plano de saúde top pra você. Tá bom ou não tá, gente? É bem possível. Muito legal. Você vai pegar teu celular, vai apontar pro QR Code que está aqui na tela e vai pedir aqui. Fala, eu ouvo a Rádio Amizade. Isso aí, eu ouvo. Mas o papo tá muito bom, muito gostoso. Um sábado gostoso, começando aqui com Primeiro um eu papo quero bem perguntar, interessante. a minha encenação do Ai 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 foi boa ou não? Eu fiquei preocupada. Porque nós estamos com duas feras do Fiquei teatro, eu tô preocupada. passando vergonha Pois na frente deles. Pois é. Olha só, gente, que legal isso aqui. É um assunto, né, que eu tava morrendo de vontade de fazer esse podcast, porque eu tenho umas dúvidas aqui. Mas eu quero apresentar aqui o Diogo, a Rosane, né? Vocês, inclusive, estão com aquela câmera, mas podem olhar para a câmera central também. E a gente vai falar sobre vocês dois hoje, protagonistas, o trabalho de vocês, enfim. Esses dois lindos. Primeiro, quem é Diogo e quem é Rosane? Bom, quem é profissionalmente, né? Papel social, né, Rô? Não, quem é o que você quiser. Olha lá, hein? Tem coisas que é melhor deixar. A gente já começou com a teoria de papéis. Olha aí. Papel social. Pois é. Vim aqui como diretor de elenco, né? Uma função que eu acho que é muito interessante explicar um pouquinho, já que a gente está aí, né, num momento muito interessante aqui no Brasil, né? Eu acho que é um momento que todos os diretores de elenco estão na expectativa há muito tempo, né, de ter uma categoria no Oscar, né, que pode impulsionar aí a gente também no Brasil enquanto nomenclatura, né, enquanto reconhecimento, né, e no primeiro ano que a gente teve a categoria, a gente tem um brasileiro indicado, né, o Gabriel Domingues, que é uma coisa maravilhosa. Então é interessante falar que, né, a direção de elenco, né, a gente trabalha nos projetos, no caso, audiovisuais, né, e eu principalmente tenho focado mais no cinema ultimamente, né, cinema comercial ou cinema autoral, né, mas a direção de elenco ela tá em séries, ela tá inclusive na publicidade, né, sempre que tem elenco, que tem atores, tem uma direção de elenco, né, Bem interessante. a gente começa o processo, vou falar mais do cinema, né, do que a gente chama de soft pré, que é antes da pré-produção, tem o roteirista, claro, né, tem um roteiro já, tem um diretor, a história, exatamente. Né?
Tem o diretor, que vai dar uma forma, né, ali para aquela história também, né, a produtora, e aí a gente entra, direção de elenco, para a gente poder buscar os atores, né, que possam representar aquelas personagens que foram criadas, né. É um processo muito rico, muito interessante. Os atores de acordo com a história. Isso, e é muito interessante Legal. porque durante o processo de casting, claro, dependendo se é um filme mais autoral, né, às vezes é uma reprodução de um livro, né? Então, às vezes, você tem que ser fiel àquela descrição, mas muitas vezes a gente descobre muita coisa da personagem no processo de casting. Então, não é que, eu fiz o filme, às vezes acontece, a protagonista, né, fiz o filme para fulano de tal, né? Às vezes isso acontece. Mas, em geral, a gente tem que buscar um leque de opções, né, e de possibilidades, e os atores, durante o processo de audição, né, eles vão trazendo possibilidades, assim, é incrível, né? Ver coisas que foram imaginadas, ou até que não foram imaginadas, mas que cabem dentro da personagem a partir do papel do ator, né, e da atriz. Então, a gente fica... E é um momento uau, né? Cheio de surpresas, né? A gente, depois que já tem a decisão, né, que às vezes passa isso pelo roteirista também, mas a direção, com certeza, né? Eu trabalho muito junto com o diretor, né? Mas a produção, aí às vezes tem canal, tem distribuidor, um monte de gente para decidir aquele elenco, né? Mas depois que a gente fecha aquele elenco, aí a produção caminha. Vai para pré-produção, figurino, aí vão, né, caracterização, que compõe muito bem também as personagens, né? E aí pode contar a história depois, né? É, muito legal. Eu queria até tirar uma dúvida com você. Não sei se eu também vou estar sendo muito... Sou leiga, né, no assunto. Não, mas que bom, porque tem muita gente leiga que eu espero. No assunto. Não, porque assim, por exemplo, cinema, teatro, televisão, né, publicidade, como você falou, a gente percebe que, por exemplo, vamos para televisão, novela, não sei se é o caso, tem aquele núcleo, né, por exemplo, tem o diretor sempre, ou, não digo sempre, mas ele costuma ter aquele núcleo de atores certos para qualquer novela que ele faz, e aí tem os convidados especiais, tem participação especial, mas o núcleo, não sei se eu estou sendo... Ele tem preferências de trabalhar com ator? Núcleos de novela, núcleo de autor, acho que é autor, não é nem diretor, é autor, né? Antigamente, Agnaldo Silva, eles têm um núcleo de atores, os atores preferidos para quando ele escreve uma história. Você está falando das crianças ou de atores? Não, acho que um bom exemplo disso é o Martin Scorsese com o Leonardo DiCaprio, né? Legal, é cinema. Porque é isso que eu ia cinema, explicar, né? Porque dentro do audiovisual existem diferentes linguagens, né? Eu sou uma pessoa que não sou da televisão, por exemplo. Eu nunca trabalhei dentro de uma emissora, né? Eu já fiz séries em produtoras independentes que foram comercializadas e exibidas em televisão. Mas é um esquema, é muito curioso, né? Porque às vezes a gente fala das artes, né? Já tem uma diferença clara do teatro para o audiovisual. Mas dentro do audiovisual tem um leque de eu falo das janelas, né? Que tem um monte de outras formas e linguagens, né? E cada linguagem tem uma forma diferente de trabalhar. Então, eu sou uma pessoa que eu fiz uma trajetória na publicidade, né? Desde o final dos anos 90. E depois eu fui me abrindo para séries, né? Tive oportunidades, que comecei a produzir séries e cinema. Dentro do cinema, dessa lógica, né? Ou até das séries também, às vezes a gente, para começar, a gente precisa ter um nome, até para buscar patrocínio, né? Para conseguir, né, fazer os recursos ali para produzir o filme. Então, às vezes, você precisa falar, olha, tem esse roteiro super interessante que vai ser... A protagonista vai ser fulana de tal. Aí é um acordo prévio, difícil para a gente também, direção de elenco. Eu lembro quando eu fiz a primeira série da Netflix aqui no Brasil, junto com a Boutique Filmes, e era um projeto que era era uma série que tinha acontecido no YouTube. Na verdade, ela tinha participado de um edital do Ministério da Cultura e ela não foi selecionada, mas os episódios foram para o YouTube, né? E aí tomou tanta repercussão que aí a Netflix, na ocasião, falou, interessante, vamos produzir, né? E aí um super roteirista, uma equipe de direção super interessante. Só que a gente não só pela história a gente conseguia, né? Então eu tinha que ligar para os melhores talentos, né? Sem proposta de contratação, mas é uma venda, né? Tinha que vender o produto para eles falarem, legal, quero fazer. E aí eles assinavam a carta de interesse e aí, a partir dali a gente conseguia, né, os recursos para desenvolver o projeto. A gente foi pro fundo da piscina já, né? A gente nem apresentou a Rosânia ainda. Mas acho que a pergunta dela é interessante porque acho que em qualquer lugar
tem os preferidos. Fato. Ou os nepotismos, etc. John Travolta, Queijo Tarantino, por exemplo, né? Faz parte um pouco da sociedade capitalista, o jeito como funciona, né? Tem os preferidos e aí o diretor pode ter uma certa liberdade depois que ele indicou. Dali em diante, então, né? Dali para frente. Porque eu acho que é uma dúvida que acontece com muitos telespectadores. Se abusa, inclusive, de alguns atores fazendo o mesmo personagem, né? Que ele tem um repertório enorme. São atores bons que acabam fazendo sempre os mesmos papéis, o do louco, o do autoritário. E autores do que gostam daquele porque aquilo ator deu que certo, acabam escrevendo para aquele ator. Isso. Coisa vezes, comercial. Não obstante, você vê, né? Muitos comediantes, por exemplo, cara, eu quero fazer um papel sério, né? Eu quero fazer um papel sério, eu quero mostrar meu outro lado e tudo mais. Rosane, como é que é o seu trabalho junto, né? Já falando disso, quer dizer, é um trabalho em conjunto que vocês fazem, né? Como é que é isso? Assim, Quem sabe, já é um presságio. Gente, ainda não. Ainda não fazem Por enquanto é minha juntos. professora. Ventos de energia soprando pra cá, hein? Gostei, mas é sua professora, tá te ensinando, porque casa aí alguma coisa. Olha que legal, né? Eu venho da psicologia, né? Fiz psicologia e depois fui fazer artes cênicas, mestrado e doutorado em artes cênicas, e aí fui jogada no palco, aí do teatro, fiz algumas peças como atriz, mas realmente o meu talento é como psicoterapeuta e como eu trabalho com grupos, onde eu me sinto mais à vontade, né? A minha abstinência para palco vai mais pelo dirigir grandes públicos ou pequenos públicos, né? Então eu dou aula, né? Que o Diogo faz parte, né, do curso de formação em psicodrama, no caso dele, no psicodrama socioeducacional, porque tem o psicoterápico e o socioeducacional. O curso é junto, então a gente faz esse trabalho. E eu tenho um grupo de teatro de reprise, que é uma vertente aí dentro do psicodrama que está entre o teatro e a psicologia, né? Legal. Que a gente faz cenas, com esse grupo faz cenas, que é o público conta cenas da sua vida e a gente refaz. Que delícia. Né? Nossa, interessante. Quando a gente fala de psicodrama, especificamente do que nós estamos falando, Rô? Psicodrama é uma abordagem criada pelo Jacó Levi Moreno. Fala Moreno, pensa que ele é espanhol, né? Mas é um judeu. Que tem uma origem sefardi também, né? Isso, ele tem várias vertentes. Ele nasceu em 1889, só para a gente se situar, quer dizer, o ano que nasceu o Chaplin, que nasceu o Hitler. Só para a gente se situar com quem ele estava. Freud, nessa época, já era um senhor, quando ele começou jovem a dizer pro Freud que o Freud interpretava os sonhos das pessoas e ele ensinava as pessoas a sonhar, né? Um pouco megalomaníaco. Jung veio depois, então. Não, Jung está entre os dois. O Jung era um discípulo mesmo do Freud, que houve uma dissidência em algumas coisas mais... poderíamos chamar de uma vertente mais do inconsciente coletivo, dos arquétipos, do místico. O Moreno, ele vem numa época em Viena que é a época da virada do século. Ele, junto com os expressionistas, criticavam um teatro e uma arte muito aristocrática, muito parada. Então, ele traz o improviso, vamos dizer assim, né? Nesse pedaço que tem a ver, né? Na parte do improviso. Eu acho que a gente, quando pensa, né, num diretor de elenco, em alguém formando,
que vai usar psicodrama vai usar as ferramentas do que o Moreno criou, que é basicamente a realidade suplementar, que é aquela que não é a realidade da gente, né? A caneca, mas a caneca, né? Isto é uma realidade suplementar, onde você vê e você traz coisas que não são, né, como a gente fez no início. É um bar e a gente tem que se ambientar num bar. Se fosse uma sessão de psicodrama, a gente teria que aquecer um pouco mais as pessoas para chegar neste bar e vislumbrar onde é que ele ia chamar o garçom, né, e olhar, enfim. Então, o psicodrama poderia dirigir esta cena. Não fizemos nem o brinde, né? Inclusive, né? Isso, não teve preliminares. É verdade. Que delícia. Ó, vamos continuar, porque tem bastante coisa para falar. E eu fui meio que selecionando os assuntos, Diogo. Tudo bem para você? Pode maravilhoso. ser? Rô, tamo juntos? Tamo junto. Lindamente, ó. Espontaneidade e criatividade versus conservas culturais. Que legal. Justamente é um ponto que, na direção de elenco, né, eu acho que é muito interessante quando a gente percebe, porque aqui no início a gente falou da possibilidade de um autor ou de um diretor, né, ou da necessidade comercial de ter um talento midiático, né, mas isso não é uma regra. Né? Eu, por exemplo, faço muito casting protagonista de criança, elenco infanto-juvenil, adolescentes, ou o que a gente chama de pseudo-adolescentes, porque são atores 18+, mas que parecem adolescentes, né? E mesmo trabalhando com elenco adulto, né, que seja nessas obras que tem o elenco adulto que complementa, como também em obras que eu faço que são adultos mesmo, né, tem uma questão de uma ideia do que é interpretar. Da ideia da interpretação. Então, eu estou aqui, eu estou na mesa de bar, eu estou fazendo a compra de mercado, eu estou vivendo a minha vida, mas aí eu vou interpretar. Então, aí entra num lugar que é uma concepção do que é interpretar. E a gente, quando faz casting, principalmente quando se trata de elenco infantil ou infanto-juvenil, essa ideia, né, do que é interpretar, às vezes passa até por alguma experiência do talento. Eu fui protagonista da novela do SBT. Eu sou a Matilda no musical da Matilda. Né? E aí, na hora que a gente liga a câmera, a pessoa vem com toda aquela carga do que ela concebeu que é a interpretação. E veja, é muito interessante. Coisas estereotipadas. Prontas, né? Não, e às vezes pode até funcionar para determinada linguagem, né? Mas, assim, o fato da gente trabalhar nos atores a questão da espontaneidade, né? Da verdade, né? Em cena, né? Da pessoa poder estar, de fato, sentindo aquilo e vivendo, né? Aquilo. E com o que eu estou aprendendo no psicodrama, justamente com a questão do aquecimento e do desaquecimento também, né? Para a pessoa chegar num lugar e viver aquilo. Quando a gente fala do cinema, a gente fala da respiração do ator em cena, a gente fala do pensamento do ator em cena, a gente fala da atmosfera que ele vai trazer, né? E isso não pode ser uma coisa, mesmo porque quando você vem com um conceito já fechado, às vezes você estuda o texto, né? O ator, a atriz estuda o texto e chega ali, já fala, pronto. E aí o diretor fala, olha, bom, não é muito bem isso, né? A gente conhece o antes e o depois, a gente conhece o roteiro inteiro, às vezes a pessoa só recebe a cena, né? Então, alguma versatilidade, né? A pessoa tem que ter de escuta ativa também, para naquele momento ela, saquei, e ela entrar naquele conceito, né? Então, é basicamente isso, né? O que a gente chama no psicodrama. Aí tem algumas ferramentas, técnicas, né? Que vão aprendendo, tanto de aquecimento quanto durante a cena, você poder ajudar o ator a mobilizar o que a gente chama de estados espontâneos, que seriam seria o máximo da saúde mental. Um estado espontâneo, onde você ineditamente coloca uma ação que não estava pronta em você. A conserva cultural, né, ela é importante para a gente, como um museu, como um livro. Memória, é super importante a gente ter toda a tradição de coisas, mas romper é tão importante quanto, né? Poder romper e trazer a criatividade de fazer uma coisa nova que não seja o que o Moreno chamava muito de clichê,
né? Os clichês dos atores que já tinham aquele papel prontinho, né? E aí sai fazendo uma coisa estereotipada, esquisita às vezes até, né? E que deu certo em algum momento. Quantas vezes a gente mesmo, né? Não exerce alguma coisa que a gente aprendeu que aquilo funcionava, só que naquele ambiente não é oportuno aquilo. Né? Então, não é um problema de ser adequado ou não, mas poder trazer sempre uma coisa nova, com viço, né? Com alegria. Enfim. Nossa, que interessante. E difícil interpretar, né? Como é difícil interpretar. Nossa. Tem um eu filme... bato palmas para os atores, assim, porque... Sim. Tem um filme agora que, enfim, é inclusive um concorrente direto do Agente Secreto no Oscar de melhor filme internacional, o norueguês, né? Acho que é norueguês o filme. O diretor é dinamarquês, norueguês, que chama Valor Sentimental, Sentimental Value. Não vi ainda. Incrível. Filmão. Nossa, e fala muito dessa claro questão... Claro que o Agente Secreto é melhor. Melhor, isso. Quem vai ganhar, a gente quem vai torcer, ganhar. Né? Inclusive, o Gabriel falou que já está preparando o inglês dele para poder agradecer. Isso mesmo, já. Mas que seja espontâneo também, não, mas né? o Valor Sentimental é um filmão também. Filmão, e ele trata um pouco desse lugar da interpretação, é muito curioso, assim, eu vejo muito psicodrama, a Rosana assistiu e me indicou, falou, vai assistir, né? E eu vi quase que uma sessão de psicodrama no filme inteiro, né? Desde o... Bom, gente, alerta spoiler, tá? Não me responsabilizo, porque aqui é espontaneidade, vou tentar, né? Mas desde o começo do filme, né, quando existe a atriz, ela precisa fazer um resumo, como se ela fosse a casa dela. Então, ela se descreve como a casa. E é um dos jogos que a gente usa. É uma realidade suplementar. Quer dizer, você não é uma casa. Sim. Mas se a gente combina entre nós de que alguém vai se descrever como uma casa, todo mundo acredita. Tá. Né? Essa é a combinação, o acordo é que... O que eu acho mais interessante nesse sentido, né, do que cruza com o que eu tenho feito com psicodrama, a direção de atores, né, é a questão da adequação e inadequação para uma determinada personagem. Então, eu trabalho muito com os atores, antes da gente ligar a câmera, né? Uma questão de autoconhecimento, de reconhecer qual que é o teu perfil, de reconhecer quais histórias que você tem propriedade para contar. Então, quando a gente faz a investigação dos conflitos, né? Às vezes não é só não são conflitos pessoais, né? Mas são conflitos que tem na memória, conflitos históricos, enfim, questões que você consegue alcançar. É importante pensar que essa adequação não é uma adequação de encaixotar, tá? Né? Porque a gente pensa em adequação... De ter que, né? Você tem que ficar nesse limite, né? Adequar, nesse caso do psicodrama, tem mais a ver com o ser oportuno, com, né, tá alinhado com o que está acontecendo. E exatamente, eu acho que é isso que a gente traduz quando a gente tem uma personagem, entendeu? A gente, quando busca um ator no cinema, para uma determinada personagem, a gente vai ver o que é a personalidade desse ator combina com as características daquela personagem. Não é uma coisa assim como teatro, que você pode ser uma criança, você faz um velho, né? Ou coisas do tipo, né? Então, tem um lugar no desenvolvimento, né, da cena que tem a ver com a realidade suplementar, quando a gente cria monólogos, por exemplo, né? Mas tem um lugar também de... Eu posso falar disso, eu entendo, né? E nesse filme, né? Por exemplo, o pai escreve o pai é o diretor de cinema e ele escreve um filme para a filha interpretar. Só que eles têm um conflito imenso, né? E a filha, no primeiro momento, nega, ele tem que buscar uma atriz para fazer. E aí, nesse sentido, a inadequação dessa atriz, ela vai tentar a vida inteira, por melhor atriz que ela seja, entender como é que pensa aquela personagem, por que ela falou aquilo, que sentido que ela quis dar. Então, ela está no set de filmagem antes de rodar e ela ainda está com dúvida, né? Porque justamente ela não às vezes até foi escrito por uma pessoa e você, no processo de casting, você consegue achar pessoas que têm essa vibração, que têm esse pensamento, né, que combinam. Uma excelente atriz, que consegue fazer com uma coisa que ela não está conseguindo fazer. Que incrível, né? Bem desafiador. Esse bem elenco... desafiador. Ela tem que fazer uma coisa que não está dando certo. Não tá dando certo. Sendo uma super boa atriz. Você, ouvinte, chegou aqui achando que ia tomar sopa de garfo. Não tá dando, não, meu. Não tá dando. O negócio aqui tá... Esse que tá concorrendo
concorrendo com Agente Secreto. Eu acho que tanto em melhor filme internacional, como também em melhor elenco. Um filme que eu adorei, mas nem foi... O Filho de Mil Homens. O Filho de Mil Homens, né? Nossa, É uma linguagem... A atuação dele É interessante porque é uma excepcional. linguagem mais farsesca, né? É uma linguagem que não é já não é a realidade como ela é, né? Exato. No cinema. É uma realidade já transposta, assim. Algumas coisas são bem surreais, Que né? delícia, tá maravilhoso. Tá Não, precisamos continuar. Gabriel, next, por favor. O que muda na arte quando a gente escolhe pessoas e não só personagens? Como assim? Explica melhor. Sabe o que eu gostei? Você teve um momento Márcia agora, Diogo. Da fica expressão. Por exemplo, quando eu falo de psicodrama e tudo mais, eu sei que eu tenho, né? Eu tenho uma história, eu tenho uma jornada, alguma coisa me aconteceu, né? Então, quando eu olho para a pessoa e não para o personagem, eu sei que eu consigo encaixá-lo. A pessoa Olha, do ator, né? A direção de elenco é olhar para as pessoas. Boa. As personagens, claro, a gente conhece a personagem, mas aí a gente vai buscar nas pessoas onde é que está o match, né? Onde é que elas se combinam ali. E eu, principalmente, eu venho ao longo dos anos procurando isso, né? Entender, mesmo com a formação que eu fiz no teatro, né? Entender que às vezes você dá um direcionamento para uma pessoa e ela chega num lugar, e para outra pessoa você precisa dar outro direcionamento para ela chegar no mesmo lugar. Então tem muito a ver com esse olhar mais humano, né, com o acolhimento de cada pessoa, né? Às vezes você está num processo de audição que você tem 30 pessoas num dia, é uma loucura, né? Eu tento ficar 10 pessoas, meia hora com pessoa, porque a pessoa chega, você precisa o aquecimento, você precisa ambientar essa pessoa, né? Às vezes ela está muito nervosa, você precisa falar de outras coisas, né? E tem gente que não, tem gente que já chega, né? Como eu já tive meu primeiro teste de elenco que eu dirigi, foi com uma atriz que chegou assim e falou, eu era um menino de 20 e poucos anos, ela falou, tá, tô aqui, o que você quer? Fala. E era uma super atriz, eu comecei a gaguejar, assim, não, é que e realmente, ela tinha tudo, ela tinha o horário dela, aquele horário... Conversa de elevador. Né? Então vai, chega e Você faz. tem que improvisar Então você tem completamente que- frio. Não, e a lidar com as pessoas, é isso. Cada pessoa vai trazer uma bagagem, vai ter um jeito, né? Então, Mas o psicodrama facilita justamente isso. Você colocar a pessoa no personagem. Por exemplo, se você coloca um adereço, né? Uma máscara, um chapéu, qualquer Comentário. coisa, imediatamente a pessoa se transforma, ela se transporta para outro lugar. Né? Isto é natural que aconteça. Você vai para o palco a frio, né? Como Márcia, né? Para fazer o quê aqui? exatamente. Mas aí você escolhe um boá, por exemplo, no pescoço, né? E vira, né? Alguma coisa, uma atriz, não sei o quê, alguém do século XVIII. E aí dá para criar. E aí você tem técnicas de levar esta pessoa para um personagem. Não é ela, claro que é ela. Continua sendo o ator ali atrás, mas puxando fios, né? É como se neutralizasse a pessoa e puxasse o lado mais agressivo dela, o lado mais alegre, ou o que for que seja necessário para esse personagem, e atenuando outras características. Continua sendo a pessoa. Né? Não, e é muito interessante porque os recursos que o psicodrama me dá é justamente para fazer com que a pessoa consiga chegar lá e depois acolher essa pessoa e trazer ela de volta para a realidade, porque às vezes é uma imersão muito grande para o diretor de cena. Tem que Tá proteger, incrível, a principalmente pessoa, criança, né? a pessoa viveu aquela, ela é aquilo, uau, que incrível. E aí corta, vai cada um para sua casa e a atriz fica ali, né? Então, eu acho que é interessante quando existem metodologias que podem ajudar a pessoa a chegar lá, mas também ajudar a pessoa a se separar da personagem. Associar ali, isso, Você né? falou de desaquecimento. Né? Exatamente. Desaquecimento é muito importante mesmo, né? E é bom, tem mais pergunta aí, né? Ó, quero aproveitar e mandar um beijo pro Alan Benatti, especialista em Alan máscaras. Benatti. A aula dele é maravilhosa. Meu Alan, amigo. um beijão, Alan, você é demais. Meu. Esse cara é sensacional.
Bom demais, né, Rô? Muito bom. Ei, muito meu. bom. Muito bom. Saudade. Continuemos, Márcia Marques. E aí. E se ficou boa essa E frase? ótimo. Né? E aí? É bom Mas vocês é bem patentearem, isso, hein? é, Porque vamos senão... patentear isso. Vou fazer a camiseta, meu. E aí? E aí? É. E aí, ó? Muito legal vocês trazerem esse tema, porque antes do psicodrama, eu desenvolvi a cena com os atores por meio do chat GPT, gastando a água do planeta, né? Como já tá, o pessoal já tá sabendo. Mas é porque a ideia era justamente falar, olha, vamos criar uma cena, uma situação, então a gente fazia o entendimento dos conflitos, eu não tinha, né, esses recursos que eu tenho hoje, né, que eu estou tendo, né? Eu só fiz 1 ano de formação, ainda tem mais 1 ano pela frente. Mas a gente jogava isso dentro do chat GPT, dentro da inteligência artificial, e falava, a gente quer uma cena, assim assado, que tem essa curvatura, que acontece não sei o quê. E eu via que era uma dificuldade, né? Porque todas as cenas vinham pasteurizadas, né? Vinham com aquele final de tarde, o pôr do sol, e tudo se resolvia. E aí eu falava, bom, aí toda vez que a gente levava o chat GPT, saía, tinha uma cena, né? E aí a gente vê a importância da inteligência natural e dos roteiristas, né? Porque vinha uma cena totalmente chapada. E aí, junto com os atores, eu tinha um trabalho de tentar trazer pra verdade aquilo, né? E quando eu conheci o psicodrama, foi muito interessante, porque, na verdade, é o caminho inverso, né? A gente começa a trabalhar, como eu disse, né, a questão da personalidade, sobre o que eu posso falar. No trabalho em grupo, né, emerge temas, né? E a partir desse tema a gente vai trabalhar. E é uma coisa que eu não chego... Falo, hoje o tema vai ser esse, ali, depende do grupo, depende da situação. E aí tem um frescor, sabe? Que pra gente transportar isso para cenas, né? E aí a gente pode usar jornal vivo. Exatamente a ideia do protagonista, né? Porque o protagonista, como vocês colocaram, a gente é protagonista aqui, né? Para o psicodrama, o protagonista é aquele que carrega o conflito, não é aquele que brilha, né? Como se fala hoje, você vai ser protagonista da sua história. Não tem nada a ver com psicodrama. O psicodrama é o cara que carrega o sofrimento do grupo, de alguma maneira, né? Então, ele carrega o que aquele grupo precisa resolver naquele momento. Então, se você aquece bem um grupo, aparece, claro, no contexto socioeducacional que ele atua, não no psicoterápico. No psicoterápico é outra coisa. outra jogada, né? Que tipo de conflito privado a gente vai abordar. No contexto socioeducacional, são temas de interesse, conflito de interesse que nós teríamos, por exemplo, aquela primeira pergunta que você lançou, como é que se escolhe? A gente poderia fazer uma cena a partir disso. Um autor pensando, como é que eu vou escolher? E aí ter um cenário e aquilo e a gente descobrir, ao invés de ter uma resposta nossa, a gente descobrir através de um insight dramático, dramático não no sentido melodramático, mas no sentido de ação, né? O drama como ação, e aí investigar esse tema através desse grupo. E aí as pessoas ficam menos estrelas, né? E mais, assim, tentando resolver aquela questão que tem o grupo. Então, aí surge o protagonista que carrega, que tem a cena principal que vai desenhar. Muito legal. Né? Muito. É isso que ele faz com as crianças. Muito bacana. É interessante muito até bacana. falar das crianças justamente por isso, né? Porque primeiro que tem, dentro do universo dos É uma atores... preocupação Peraí, a com gente as já volta pessoas. no IA, tá bom? Vamos voltar no IA. mas estamos falando mas ainda da mesma coisa. Esse trabalho mostra uma preocupação e um cuidado com as pessoas que trabalham com arte. Isso. É bárbaro. E a riqueza também, né? riqueza Com o traz grupo, isso, não só né? com as pessoas individualmente, Público, mas sim. como aquelas pessoas se configuram como grupo, né? Porque cada grupo é um grupo, né? A gente vive em grupo e a gente não se pensa como parte de um grupo. Esta é uma coisa muito louca,
né? Que a gente é o tempo todo, a gente está em grupo familiar, em grupo de trabalho. A gente é um grupo aqui, nós estamos em 5 pessoas aqui. Isto é um grupo que tem características e contornos que a gente, em outro ambiente, vai ser diferente. Não é que é 2 caras, nada disso. Isto IA não tem. Exato, né? Exato. IA não tem, mas nada contra IA. Acho que eu tenho vários clientes consultando IA assim, para fazer um texto, para mandar para a irmã para aquele lugar. Né? Como é que faz para fazer isso gentilmente? Só não pode ter as respostas padrões, né? Porque se a irmã consultou também, né? Pois é. Aí dá ruim. Mas justamente com essa questão de trabalhar com atores, né, um grupo de atores para gravar, por exemplo, né, durante o processo de curso de interpretação para cinema, que a gente busca alcançar esse realismo, né, essa verdade, né, às vezes acontece de muitos atores quererem ser, cada um deles quererem ser o protagonista, né, então... Como personagem principal, e não como carregando o conflito. Exatamente. Vai ter que ter luz para todo mundo, né, meu? Exatamente. Então é interessante quando rola um processo generoso da parte do grupo dos atores também, de irem entendendo sobre o que a gente está falando, irem entendendo quem que realmente é o detentor não tem papel maior. Pequeno, né? Exatamente. Se o cara tá ali contracenando, às vezes ele brilha mais do que quem tá na luz, Quem tá na né? luz, E essa maneira, sabe, da gente conhecer o elenco, né, mas se aprofundar, né, a gente está sempre fazendo raio-x das pessoas, né, tá, mas ela é assim porque ela fez essa foto, ela escreveu esse texto, isso aqui que ela escreveu, o que ela está querendo dizer com isso, né, por que ela escolheu fazer isso, né, a gente vai lá no Instagram para ver como é que é a pessoa na vida real, né. E aí é que tá a diferença da inteligência artificial no processo de casting, né? Até quando viram pra mim e falam, como que é mesmo o nome daquela atriz que fez não sei o que, não sei aonde? Eu falo, gente, eu não sou o ChatGPT, né? Calma, vamos lá, né? Assim, me dá aí 5 nomes de atrizes, não sei o que tem não sei qual característica. Não, eu não sou o ChatGPT, calma aí, né? Então aí a gente Você vai lá no elenco digital e vê. Mas eu vou atrás da elenco informação. digital, exatamente. Aí lá, a elenco digital vai me falar, essa daqui e tal, porque eu tive experiências com aquela pessoa, né? Ou eu conheci aquela pessoa, ou eu estou conhecendo no processo de casting, né? Fazendo a avaliação do material daquela pessoa, e aí eu trago tudo, olha, a defesa, né? Eu acho que essa personagem, ela pode ser essa atriz por causa disso, disso e disso, né? E aí pode dar match ou não, né? É gostosíssimo estar com você. Na minha área de psicoterapia tem aquele exemplo lá da moça que foi, o ChatGPT mandou ela se suicidar, né? Pois é. Ai, que horror. É verdade, né? Quer dizer, a terapia tem Acho que isso. minha vida não faz sentido. Não faz mesmo. Vai. O Se mundo está mata horrível, mesmo. está. Nossa, Está horrível. tá. E aí é muito importante essa questão da proteção, que a Rosane levantou 2 vezes aqui, que é uma preocupação do elenco também, né? Falar, vamos trabalhar com nossos conflitos, vamos trabalhar com nossas verdades, mas e aí? E quando se fala de criança, né? Que vem num estado tão puro, né? E mais espontâneo. Aliás, eu adoro essa passagem do Moreno, quando ele faz justamente, né, a comparação da espontaneidade do bebê quando ele nasce, né? E que ele já vai direto, né, pro seio da mãe né, são instintos. Esse é um índice da espontaneidade. Éramos seres ele aquáticos. saber o que fazer e de que maneira ele se adapta ali, embora ele tenha geneticamente o equipamento para mamar, para nascer, para respirar, mas de que maneira ele faz isso? Esses que sobrevivem são os que têm espontaneidade. Né? Exatamente, mas aí esses recursos também que o psicodrama dá para proteger justamente. E de repente vai para alguém que está precisando de terapia realmente, e entra lá e aí começa a trazer questões muito profundas e pessoais, que eu não tenho recurso psicoterápico. Ou as mães e os pais Que tão geralmente lá, né? vem deles, né, dona Rosa? Não, e que estão lá, né? E que levam as crianças para participar de um cast. E às vezes são eles que querem a luz da criança, né? Eles querem a criança nem luz, tava às vezes nem eles tava com querem esse a negócio, não. grana, eles querem a fama, e a criança
é Mas tem usada criança muitas que vezes, sai, né? Aquela Alice do Instagram, aquela menininha, Uma delícia. Não, tem um monte. Clara Castanho, assim, quando fez Clara Modern comigo, Castanho. em 2000, ela tinha o quê? 7 anos, Clara, não lembro. Fazia uma personagem de 5 anos, os editores saíam da ilha e vinham falar, Diogo, quem é essa menina? Ela é um anã? O que é isso? Porque era uma atriz já, né? Então, mas precisa depois ter a manutenção disso, né? Exato, Como é que faz, exato. né? Para ela não virar a menina prodígio com 50 anos. Mas o bom é que você tem os dois lados, né? Pra você tá bem, né, meu? Ó, tá deliciosamente Tá deliciosa. deliciosa. Essa conversa, esse bate-papo tá uma delícia. Mas tá acabando? Deixa eu só fazer uma outra pergunta. Faz, meu amor, Quando ele faz essa faz. carinha, tá acabando. Eu queria saber a diferença de dinâmica de grupo, que a gente tava conversando. Não tem nada, eu sei que não tem nada. Não, mas tem a ver, né? Porque tem gente que vai Bom perguntar. Tudo tem a ver fala com assim, tudo. psicodrama, é dinâmica de grupo? Não é, porque a dinâmica de grupo é um jogo. Ou Tá, a não? dinâmica de grupo é uma abordagem, Tá. o psicodrama é outra, Tá. né? São Porque tem gente que autores vai confundir, diferentes, né? Reza a lenda que o autor da dinâmica de grupo teria consultado o Moreno em algum Estudou lá. momento e Tá. melhorou um pouco o que ele produziu e tal. Mas isto tudo né? São lendas da área da gente. Mas que eu acho que ele estudou lá, ele estudou. Né? Tinha um pezinho Né? lá. Como o Boal, né? Que, né? O quanto ele sabia de Moreno para fazer o Teatro do Oprimido, enfim. Então passa por uma série de coisas. A dinâmica de grupo, ela tem uma visão filosófica diferente. É difícil de te dizer, mas hoje em dia se usa dinâmica, né? Vou fazer uma dinâmica, faz aí uma dinâmica. Tá, Quando vou fazer algum trabalho em empresa, por exemplo, empresa, faz né? aí uma dinâmica, né? Então No eu RH é muito utilizado, golpe, né? Eu Dá engulo uma seco xinga- e falo, você quer um jogo, você quer um, né? Porque virou um jeito de se expressar essa coisa da dinâmica que é da dinâmica de grupo, que são um conjunto de técnicas que elas não têm necessariamente a ver com você montar um co-inconsciente, um padrão de comunicação entre aquelas pessoas do grupo. Ele só vai exercitar algumas coisas, né? Eu não queria dar a impressão que eu estou diminuindo, Não, que é claro. outra abordagem. É outra abordagem, né? Cada um é cada um. Ela era tá usada, certíssimo. eu não sei se ainda é, mas assim, como uma ferramenta mais para seleção. Isso. Então, Corpora- ela é mais corporativo, né? conhecida Seleção de pelo pessoas. conjunto de exercícios. né? Isso. Existem algumas coisas que são Exercícios. semelhantes e parecidas no psicodrama, mas a gente olha como jogo. Você colocando as pessoas para brincarem, como nós fizemos no gente início. fez. Você põe para brincar, a gente riu junto, a gente Isso. passa a ter uma intimidade de outra ordem. Este é o que está por trás no psicodrama, quando você põe alguém para brincar. Nenhum animal, nem o ser humano brinca se a sobrevivência dele está ameaçada, se a tensão dele é muito alta. Né? Verdade. Então, a brincadeira faz com que a gente tenha uma tensão, um clima mais relaxado para fazer as coisas. E aí a gente inventa, aí a gente improvisa. Ai, que Respondida, delícia. dona Márcia Respondido. Marques. Olha, Que viu, Márcia delícia. Marques Eu ficaria tem aqui o dia inteiro. Estamos chegando no final, gente. Aliás, antes de passar o assunto, vai se lascar, Gupi. Não, é só um desabafo, é rapidão. Né? Chegamos no final. Chegamos no final. Editora. Ai, que lindo. Fala lá pra nós, o que é o Grupo Editorial Sumos? Que conta. Ficou bonitinho vocês lá, né, meu? Divertido. O Grupo Editorial Sumos é uma editora que publica basicamente a maior parte dos livros de psicodrama. Vocês deviam ter pedido o patrocínio deles para... Olha aí, Né? até a próxima. Sumos. A maioria dos livros de o meu saiu por lá, a maioria dos livros, não são todos, mas tem umas áreas, né?
de concentração. O pessoal do teatro tem uma editora, a editora da gente, que publica coisas da gente, principalmente a Sumos. E lá a gente encontra teu livro lá, Rosane? Encontra meu livro Teatro lá. da Reprise. Teatro de Reprise, improvisando com e para grupos. Podia ter trazido, né? Haverá de ter aí no momento, certo? Retornarão, Eu comecei né? a selecionar livros para trazer, mas estava dando uma biblioteca. Qualquer coisa a gente cita. Parou. Não, vocês vão voltar aqui, claro, vai ter muito assunto, né? Legal, Dioguito, cara, considerações finais, meu, antes que eu te dê um beijo, cara, que é uma delícia te ouvir. Mas acho que o Diogo está trazendo, embora tenham algumas coisas já escritas, acho que ele está numa empreitada, ele está numa picada nova também dentro do psicodrama, que é o desafio de você fazer uma coisa que tem uma resposta certa. Isso. Ou seja, ele tem que selecionar aquele elenco no fim, sendo que psicodrama você não pode ter uma resposta certa. Acho que esta é o desafio dele. Sim, agora que eu estou entrando no segundo ano, eu estava falando com a Rosane no café que a gente estava tomando antes de chegar aqui, que eu estou um pouco mais tranquilo, né? Porque parecia que eu estava meio extraterrestre, tentando fazer coisa que não tinha sentido no início. Cadê o céu? Mas eu estava indo pela minha intuição, né? Pelo que eu já trabalhava, pelo que eu conhecia e fazendo ali as simbioses, né? De uma coisa com a outra. Mas hoje em dia tem um monte de livro, né? Inclusive, esse filme, Valor Sentimental, fica a dica porque... Alguns. É um pouco demais. Alguns, né? Nesta área, né? Tem o cinema... de livro de se o psicodrama psicodrama, tivesse nascido no cinema, o livro da Luna também, agora, me fugiu o nome, mas enfim, também uma menina que fez um estudo também, que é a mesma coisa que eu estou caminhando aí para o meu TCC, né? Que é justamente a direção de elenco com o psicodrama, né? E no caso da direção de elenco é muito interessante porque já começa com a sociometria, né? Dos grupos, para entender o que se combina para você formar. A sociometria. Exatamente, como é que para você formar um elenco, também, né? Então tem, enfim, muitas coisas aí. As minhas considerações finais seria primeiro agradecer vocês, né, por essa chance de trazer a Rosane, que é uma pessoa que eu admiro tanto também, pra gente vir falar um pouco de psicodrama, né, e da direção de atores, né? E vamos ver, eu acho que esse ano de 2026 tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para eu realizar. Eu vou contar muito com o apoio, né, a confiança do elenco principalmente, né, de vir participar e de ver o quão interessante, quantos resultados bons isso pode dar, essa soma aí da direção de elenco do psicodrama. Então estaremos juntos, sim. Hoje estivemos aqui com o queridíssimo Diogo, com a maravilhosa Wonderful Rosane, com a musa da Rádio Amizade, Márcia Marques, com o Gabriel atrás das câmeras e comigo, Sérgio de Carlo. Valeu, mais um Sabadão Amizade. Beijos! Obrigada. Valeu, gente. Beijo. Sabe quando bate aquela bad e você precisa de um abrigo? Aquele dia que deu tudo certo, você precisa contar pra um amigo. Fim de semana chegando, os amigos prontos para o rolê. Pode entrar, a rádio é a